Tamo no ar? Estamos no ar em mais um episódio, Bruno Show de Parisi. bola. Coisa linda, hein? Vamos lá. LPcast arrasando em Laranjal Paulista, na região. Hoje convidado de Sorocaba aqui. Rapaz, a gente tá fazendo internacional, sucesso. hein? Bom, vamos lá começar agradecendo, né, os nossos patrocinadores. Exatamente. Senhorita Delícia, é isso aí, ó. Um lugar que já virou referência quando o assunto é lanche bem feito e também porção caprichada, hein, Bruno? E quem já pediu já sabe que qualidade e sabor são marcas registradas. Com certeza. Para conhecer melhor é só passar na rua Guilherme Marconi, número 108, no centro de Laranjal Paulista. Atendimento realizado de terça-feira a domingo, das 18 até a meia-noite, mas eles sempre esticam um pouquinho mais. E a segunda-feira é o único dia do descanso deles, então não abre, tá? Tem o delivery que entrega na cidade de Laranjal Paulista, Jumirim e distrito de Maristela. E olha, para pedir é muito simples. Basta chamar no WhatsApp que tá aparecendo aí, ó, 15 99853 3955 e aproveitar. Tem também o Instagram, ó, segue lá, @SRTADelícia_ e confira as novidades. Então, nosso agradecimento à senhorita Delícia por mais uma parceria aqui em mais um episódio. Show, muito obrigado. Aproveitando também a nossa abertura, a gente destaca as nossas canecas personalizadas do LPcast. Estão arrasando. Estão aqui na nossa mesa. Essas canecas foram produzidas pela Malu Papelaria e Presentes, com um trabalho de personalização muito bem feito e um acabamento de qualidade. Com certeza, ó. E além das personalizações, a Malu oferece serviços de xerox preto e colorido, impressões, plastificações e encadernações. O espaço ele também conta com material escolar e diversas opções de presentes, atendendo estudantes, empresas e toda a comunidade laranjalense. A Malu Papelaria e Presentes fica na Rua Ordelli, número 16, no centro aqui de Laranjal Paulista. Perfeito. Você pode também entrar em contato pelo WhatsApp DDD 15 996 37 6313 ou acompanhar no Instagram @malupapelaria_presentes. Isso aí. Nosso agradecimento aí a Malu Papelaria e todos da equipe por fazer parte aí de mais um episódio do LPcast. E em breve a gente está selecionando algumas pessoas aí para ganhar essa caneca, hein? Opa, Em breve. Eu quero, hein? Eu quero. E vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Aliás, 1 hora de viagem para estar aqui com a gente. Exatamente. O Will Kennedy, é isso? Isso. Seja bem-vindo aqui. Pra mim é um Will, prazer estar aqui. Coisa boa, valeu, Will. Eu vou. Posso Obrigado interromper pelo um convite, pouco pode. a tua apresentação? Eu vi que você trouxe uma bag aqui. Pode interromper, por um bom motivo, é um bom motivo. É um bom motivo? Posso, Deixa eu ajudar, então. posso ver o que tem dentro aqui? A gente trouxe aí um presente pra vocês. Rapaz. Ainda não tem aqui em Laranjal, né? Então, Ainda. Ó. a franquia rapaz. tem um projeto Ó, forte. nossa, moço do céu. louco. Olha. Não, meu Deus, cadê? Ó, olha isso aqui. Vai, não, eu vou. Tá um pouquinho amassado que a gente já tirou ali de dentro do... Ó, vem separadinho. Ô, Will, vai falando o que tá vindo aqui. Vai lá. Esses são os extras de queijo, né? Nossa, tem até essa, meu Jesus amado. Essa de Extra bacon. bacon. Nossa, cara. Já tô Rapaz, fazendo a ô, apresentação. Quem for o franqueado de Laranjal já tem o marketing feito, tá? Cara, olha, vou falar pra vocês. Hoje vai sobrar porção pra turma aqui do estúdio. Meu amigo. Olha só que capricho. Rapaz, cadê a câmera? Aquela ali, ó. Italy Bonito, House, é bonito. esse... Dá um detalhe, olha isso. Ó. Bicho, hein? Cara, Viajou 1 horinha aí pra vocês merecem. Vocês vão Legal, gostar, vocês vão obrigado, gostar. cara. macarrão Show de gourmet bola. Italy House. Esse aqui é o de cheddar Pode tirar isso aqui, produção. caracolino. Essa sacolinha Chique, hein? top. Italy House, macarrão gourmet. Bola. Rapaz. Aí, ó. Ó, que praticidade. Nossa, tá bonito, hein? Meu Deus do céu. Tá muito bonito. Rapaz, eu já... Vou nem botar o adicional, porque tá muito bonito, cara. Bom, enquanto o Bruninho já faz aí, Nossa, pera aí, eu vou até tirar o Já vai microfone aí. Vai provar? tocando aí, vai. eu gostaria de saber Então quem vamos lá. que é o Will Kennedy. Prazer, né? Sou o Will Kennedy, nascido no Maranhão. Maranhão? Mas fui criado em Sorocaba, cresci em Sorocaba, corta né? pra mim, corta pra mim. Ó, Corta. ó. Vou interromper Ó, o cara essa interrompeu entrevista de hoje. novo. Olha, rapaz do céu. E olha que foi feito há 2 horas atrás e a gente manteve ainda que ele segura bem. A qualidade, hein? Olha isso aqui. Mesmo assim, mantém a qualidade. Muito bom. E cresci em Sorocaba, né? Foi onde
Eu comecei a desenvolver esse lado aí empreendedor muito pela necessidade, né? Vim de uma realidade pobre. Então eu fiquei a minha infância entre Maranhão e Sorocaba. Maranhão venho de uma cidade imperatriz, mas sempre eu fiquei, né? No interior de um povoado de 500 habitantes, mais ou menos. E eu fiquei entre Sorocaba, Imperatriz, no Maranhão. E por conta de necessidade mesmo ali, comecei a vender fruta na rua, olhar carro na feira. E aí foi onde vai desenvolvendo ali, forjando um empresário, né, empreendedor. Que legal, cara. E comecei, né, a lidar com as situações, ganhar a partir do seu próprio suor ali. Então, isso aí foi o que foi forjando eu aí pra essa linha empreendedora aí. Que bacana. Você tá Que quanto vem até tempo hoje. já nessa... Eu tenho, hoje, né, empreendedor. eu considero como empreendedor, né, a partir dos meus 14 anos. Dos meus 13 anos, para quem é da região de Sorocaba, lá tem uma balada chamada Runatim, que uma vez no hoje não tem mais, mas na época tinha, que uma vez no mês tinha uma balada que era para quem tinha de 13 a 17 anos. Entendi. E eu vendia ingresso na porta da balada. Poxa. E aí tem os 2 terminais em Sorocaba e eu ficava nos pontos de referência e eu era o ponto de venda dessa festa, né? Então eu ficava no terminal e eu ganhava R$10 por ingresso vendido, então eu pegava os ingressos antecipadamente e vendia e esse daí era o meu primeiro empreendimento, digamos assim, né? Era um certo cambista, digamos assim. Bacana. Então lá atrás, como que você começou o empreendedorismo e no marketing também, né? Vale destacar. Com acesso a essas festas, os eventos, vocês vão lembrar, mas antigamente, quando tinha um evento na cidade, aí montava-se uma página e você colocava assim, vou, não vou ou talvez, para confirmar a presença no evento, né? Essas páginas foram as primeiras que o Facebook permitiu que fizesse anúncio. Isso há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, mais ainda. 13 anos atrás, mais ou menos. E eu montava a página, a minha estratégia na época era assim, ia ter o Runatim desse mês, né? Uma vez no mês. Quando chegava no dia do Runatim, eu mudava pro próximo Runatim, mudava só a data e as atrações, né? A gente tinha acesso antes, mudava atrações. Então todo mundo confirmou nessa, estava confirmado na próxima festa. Ah, entendi. Então todo mundo tinha a impressão que, pô, essa daqui vai bombar mais ainda, essa daqui vai bombar mais ainda. E chegou um determinado momento que todo mundo que é pra ir na festa já tá confirmado. E aí eu comecei a mudar pro outro tipo de festa, né? E eu usava a mesma página. Então, chegou um determinado momento que a cidade toda estava confirmada nas minhas páginas e os eventos, eles não criavam mais página, eles pagavam para me fazer administração e postar. Ah, entendi. Junto com isso, quando veio os anúncios, essas páginas você podia colocar o link de venda de ingresso. Na época, ninguém acreditava que, pô, quem que vai comprar ingresso online? Mas pingava a venda, vendia. E aí eu comecei a fazer anúncios que viravam um pouquinho de vendas e essas vendas vinham para mim e eu divulgava meus pontos de onde eu estaria vendendo os ingressos. E aí eu tive o privilégio de ser um dos primeiros a ser treinado pelo Facebook para fazer anúncio. Que legal, então, cara. de lá para cá, eu fui aprendendo junto com a ferramenta. Então, assim, isso para mim eu considero que foi um grande diferencial. Então, eu acompanhei todas as camadas do tráfego pago hoje, que todo mundo conhece, todo mundo já sabe, mas imagine isso há 3 anos atrás. Nossa, nem imaginava. Tinha um gráfico que mostrava que menos de 10 pessoas anunciavam em Sorocaba. Em Caramba. Sorocaba. Na época assim que a gente iniciou, né? Imagina, uma Sorocaba, menos de 10 pessoas anunciando. Então o custo para anunciar era de graça. Você atingia a cidade toda com pouco dinheiro, né? Sim, sim. E aí isso foi uma das minhas grandes vantagens. Então com isso alguns eventos que eu ia fazer, eu não podia ficar no evento, então eu ficava no camarim. E aí eu conhecia eu cuidava do camarim, então conhecia um artista aqui, um artista ali, o escritório. E aí fui convidado, né, para entrar para um escritório, mesmo eu tinha 16 anos. Mesmo tendo 16 anos, eles me chamaram porque eu já cuidava de bilheteria, eu já vendia bastante ingresso. E alguns eventos que a gente ia fazer, eu pegava o valor que eu vendia, os ingressos, e retornava para quem estava produzindo, para ele produzir o resto, e eu já pegava os primeiros ingressos do próximo lote, da próxima festa. Então assim, porque na época eu queria... O dinheiro que eu estava buscando era só para suprir a falta do meu pai. Meu pai parou de contribuir em casa, então eu só queria... Então o que era mais, eu usava para fazer minhas vontades ali, jogar bola, enfim. Então, legal, com os eventos, eu comecei a investir nos eventos 16 anos. E até mesmo no escritório que eu trabalhei com o Bruno Humano, com 16 anos eu já dirigia carro, eu fechava bilheteria, produzia o evento, produzia o show, porque eu já fazia 3 anos que eu estava meio que nesse meio. E aí essa foi a abertura de portas, né, para mim começar a parte ali de produção, assessoria de eventos, o lado ali mais empreender com o evento mesmo. Então esse foi o start. E aí nessa época, alguns artistas eu fazia o anúncio pros vídeos deles, né? O cara postou um vídeo, ninguém entendia, ninguém sabia muito bem como funcionava. Assim, ó,
Vambora, deixa comigo. E aí eu cuidava das redes sociais de alguns artistas porque eu impulsionava. Tudo com o tráfego pago. A maioria com tráfego pago. Mas na época era assim, como ninguém entendia, então às vezes o cara me pagava um valor, eu pegava desse valor que ele me pagava, eu mesmo me impulsionava porque o cara não entendia. E aí na época o engajamento era muito forte, porque as pessoas não sabiam que aquilo dali era um anúncio. Ela achou que, tá passando pra mim. Então, assim, passava batido que era um anúncio de verdade. Então, a conversão era muito maior porque não tinha aquela barreira, isso daqui é um anúncio, né? E o que acontecia? Antigamente tinha um botão que era... Hoje tem um botão de engajamento, mas antigamente tinha um outro botão que era de curtida. E ele buscava quem tinha mais tendência para curtir aquele conteúdo. Entendi. E no Facebook, nessa época, quando a pessoa curtia, você podia mandar o convite para a pessoa seguir a página. Ah, tá. E aí tinha um botzinho que cada curtida automaticamente chegava pra pessoa a solicitação pra curtir. Caramba. Isso crescia perfil assim. E a pessoa só curtia porque o Facebook identificava que ela já curtiu outro conteúdo parecido. Então realmente é um público que vai engajar com o resto do seu conteúdo. Então imagina isso daí há 10 anos atrás. Ah, eu ainda Pois não. é. Até hoje eu ainda não consigo entender direito como que funciona. Hoje eu cara. tenho 29, eu tinha 19, 18, caramba. 16, isso é 10 anos atrás. Então Coisa, hein, cara? eu tive uma grande oportunidade de entender isso muito cedo e desde então é o meu trunfo, meu grande forte. E o que faz o estrategista do marketing nos multinegócios? Hoje, assim, eu me formei em marketing, né? Só que hoje eu falo que um pouco do meu diferencial no contexto geral é porque eu fui para a faculdade de marketing, eu entendi a base de marketing e aprendi com o digital. Quando o digital chegou, eu já estava fazendo marketing. Então, você adaptar a base do marketing para o marketing digital tem total diferença. Tem pessoas que hoje fazem anúncio, tráfego, diz que faz marketing, mas não sabe o embasamento do marketing. O cara faz um copia e cola que ele acredita que dá certo. A parte do estrategista, o que acaba acontecendo? Quando você entende de mais de um tipo de negócio, o terceiro negócio que chega, você tem uma facilidade muito maior, você tem uma referência muito maior, você tem muito mais triagem de onde tirar uma solução, né? Então, ter passado desde muito novo por vários mercados diferentes, a gente rodava bar todo dia, evento, produtora, artista. Então, assim, tem um marketing pro artista, tem um marketing para vender ingresso, tem um marketing pro... Entendeu? Então, assim, quando você aprende o que você realmente está fazendo, né? Que foi o que eu fiz na faculdade, digamos... Tudo que vem de novo, você consegue ter uma análise própria, pegar uma triagem própria e ter um embasamento um pouco melhor. Falando assim da parte de estrategista de marketing. Hoje, a gente vê um grande... o produtor, vamos por assim, o estrategista de palco. O cara lê tudo, o cara fala muito bem, mas na hora de executar, entendeu? O cara ele é leviano, digamos assim. No meu caso, a maioria dos projetos em que eu entrei ou como sociedade ou eu só ganho se você ganhar. Entendi. Até hoje eu faço isso no que me interessa, né? Alguns projetos, assim, opa, isso daí é legal. E o cara tá meio receoso de investir ou não. Eu falei, então beleza, então me dá todo o suporte que eu preciso para executar o que eu quero. E a gente tira uma triagem. Se deu legal, a gente ganha. Se não deu legal, aprendi. Vambora. Nessa questão do aprender, se deu legal, se não deu... Qual que é o erro mais comum, ou que você vê que tem mais erro nessa questão do pessoal que mexe com marketing? Nas empresas também. Das empresas. Tem... Hoje, eu vou falar assim, do hoje, né? É muito difícil você mensurar o seu brand, marca. Vai, mensurar a marca. Né? Quanto que minha marca cresceu nessa ação? Pô, coloquei um outdoor. Como que você mensura? Né? Algumas ações são muito difíceis de mensurar. Só que acaba tendo duas questões que no digital você percebe muito bem, mas quando a gente fala do que não é o digital puramente, as pessoas se perdem um pouco. Vou dar um exemplo aqui. Normalmente você converte mais quando você é um pouco mais conhecido. Para você ser mais conhecido, você provavelmente vai investir uma maior fatia em algo que não traz o retorno imediato. Então, por exemplo, quem está assistindo aqui o podcast talvez nunca ouviu falar de Tallinn House, mas acabou de ter um primeiro contato com Tallinn House, nesse primeiro momento, mas eu não estou querendo que ninguém compre nada do meu produto, eu não consigo nem vender, mas já estou presente aqui. Exato. Então, inconscientemente, a pessoa pode ter passado por Sorocaba, vir um outdoor, um anúncio que chega até aqui, talvez, beleza. Quando chegar a loja aqui, vai ter uma facilidade um pouco maior de fazer a venda, que as pessoas já se familiarizou, já conhecem um pouco. Vai ser um problema, porque vicia, viu? Só que esse investimento inicial é muito difícil mensurar. Agora, se você trabalha só promoção, algumas ações imediatistas, você não tem o cliente no longo prazo. Se você trabalha marca,
Mesmo que seja difícil de mensurar, mas você conquista as pessoas ao longo prazo. Hoje, o perfil da sociedade está muito imediatista. Não, eu quero botar 100 e quero vender 200. Quando a gente fala de marca, às vezes você vai colocar 100 e no primeiro momento não tem o retorno. Para quem faz marketing, é muito difícil pôr isso na cabeça do cara que tem, sei lá, o cara tem R$1.000 para investir. O cara quer botar 1.000 e ver... Então, se não for algo que foi de imediato, deu um resultado, Exato. o cara... Então, se o estrategista de marketing não consegue mostrar valor naquela ação que ele está fazendo, ou mensurar de alguma forma, ou com embasamento mostrar que aquilo também é importante para que toda a ciranda gire, né? Que uma abasteça a outra, muitas das vezes o cara perde o cliente ou o cara não consegue finalizar um ciclo, né? Normalmente as ações que eu faço, eu prevejo um ciclo. Então eu entendo que, eu preciso de 3 meses para que isso daqui se encerre e lá depois dos 3 meses eu falo para você, cara, esse foi o resultado. Continua ou para, né? Então, até mesmo algumas agências que você vai fechar, eles pedem um tempo mínimo para o trabalho ser feito. Só que hoje, tanto do lado das empresas quanto alguns estrategistas, digamos, as pessoas que operam o marketing, são imediatistas. Então, ele quer fazer um copia e cola. Pô, deu certo ali, vou por aqui. Pô, atendo o cliente do seu segmento lá, vou por aqui. O cara não analisa macroambiente, o cara não analisa a cidade, perfil, comportamento. E aí, né, quando não sai no momento exatamente do jeito que ele previu, parece que o projeto foi por água abaixo. A gente conversa muito. Vou dar um exemplo que acontece um pouco no meu cenário. O dono de restaurante, ele tem uma certa resistência pro micro-influenciador, pro influenciador, né? Só que às vezes aquele influenciador, ele atingiu o público em um momento que, todo mundo já jantou, não tá no momento de compra, beleza. Mas quantas pessoas viram a sua marca? Quantas pessoas confiam naquela pessoa, passou a ver a sua marca? Naquele momento, fala, o cara postou, não vendeu nem 3 pedidos aqui. O cara postou a pizza e não vendeu nada. Mas em outro momento, quando o cara tá... O que eu vou comer hoje? Ele vai lembrar. E o cara entra... Aqui tem iFood, né? Aqui é o outro... É o Ike Fome. O cara entra no Ike Fome e ele esbarra... Esse daqui é que fulano pediu. Vou pedir hoje. Então, assim, de momento não conseguiu... fazer ali a triagem do que aquele influenciador realmente agregou para isso. Mas aquele influenciador fez marca, né, para que na hora da venda fosse mais facilitada. Hoje, quando a gente fala de anúncio, tráfego, assim, né, a gente tem diversas campanhas diferentes, né, diversas campanhas falando de tráfego, conversão, venda direta. Só que quanto mais a sua marca é conhecida, mais fácil sai a venda. Então, assim, se chegar uma marca grande, vamos por um BK, um Burger King, a cidade toda já conhece. Ninguém precisa saber, será que é bom, será que não é? Já conhece, já sabe. Entendeu? E do mesmo jeito pode abrir uma outra lanchonete tão boa quanto, entrega a mesma qualidade, mas ele ainda não tem. Então ele vai ter que gastar muito mais em marca para facilitar a venda de chuá, que a gente fala, né? Você falou da questão de toda a avaliação que é feita, né? Se vai render, não vai, depois de 3 meses, às vezes... Você já chegou em algum momento que você avaliou, viu que não estava dando e quase pensou em desistir? Já. É que assim, a gente não é exatas, né? Então, muita coisa vai, cara, eu acho... Então, você faz teste AB, você vai criando algumas travas para você não ir no achismo, puramente no achismo. Você vai ter um feeling, você já estudou para aquilo, você já analisou. Mas, vou dar um exemplo aqui. A gente fez uma ação... Só que a ação ela foi executada em um momento em que a cidade culturalmente, né, é uma cidade, não é turística, mas uma vez no ano a cidade recebe para uma feira regional, né? E o que acontece? Vamos falar de tráfego, né? Quando você vai fazer um tráfego, normalmente nessa semana é gasto X valor em tráfego. Durante a semana, do mês todo é gasto esse valor. Nessa semana vai ter várias marcas investindo ali, vai ter várias outras marcas direcionando o marketing para cá. Então o custo vai ser maior, o investimento vai ser tudo maior. E aí você vai confiante, você às vezes não tomou nota que esse dia tem essa ação. Carnaval. Tem cidades que o carnaval interfere muito, tem cidade que não faz diferença alguma. Demais. Tem cidade que a cidade evacua. Então às vezes você faz uma estratégia em 3 meses que um mês foi final de ano, o outro é carnaval, o outro a cidade é extremamente religiosa. Você não analisa isso? Sim. Então já aconteceu de a gente estar olhando alguns fatores e outros não, né?
E a gente fala assim, cara, a gente não tá nem batendo. Depois que a gente finalizou o projeto, a gente faz ainda um pós, né? Depois que finalizou o projeto, a gente foi passar ali o pente fino e falou assim, pô, cara, como que você não me fala dessa ação, disso aqui, disso aqui, disso aqui? Pô, realmente rolou tal. E a gente fez, realmente a gente voltou, e a coisa fluiu melhor, né? Tá. E assim, não tem a cereja do bolo, né? Tem ações que realmente tem fatores ali que não vai. Sim, sabe? Não é o momento, não tá maduro o suficiente. Já teve operação que o problema do cara não é marketing, o problema do cara é operacional. Caramba. Aumenta 30 pedidos, o cara não dá conta de entregar, o tempo do cara triplica. Essa é a pior situação? Pior cenário? Não, porque, vamos pôr, às vezes o cara ele precisa de 30 pedidos dia para ele empatar o dia dele. Né? Ele não tem estrutura para ter 30 pedidos no dia. O cara começou ali do jeito que deu, na garagem de casa, e beleza, o cara escalou. Entendi. Entendeu? Aí chega um momento que o cara fala, pô, cara, você quer fazer um Instagram bonito, né? Você faz tudo. Mas quando chega lá na ponta, quando aumenta os pedidos, o cara tem que aumentar o tempo, ou fechar iFood, ou dependendo da loja, que depende 100% do motoboy do iFood ou do Equifome, né? Chove, mesmo o motoboy na rua, tem que fechar a loja. Sim. E aí o marketing vai pra onde? Exato. E nesse dia, se o cara fecha a loja, eu não sei se esse dia a gente tava gastando R$100 em anúncio, por exemplo, é R$100 que vai pro buraco. Então, se dentro de um mês tem 5 dias desses daí, um domingo que bomba, que todo mundo perde, tá beleza? Um domingo que bomba, você perde 4 domingos e mais uns 3 dias que choveu. Arrebentou 30% no teu mês. E aí? Então, assim, tem vários fatores invisíveis, digamos, na operação, que não é o marketing. Então, hoje é fato que o melhor marketing pro delivery é o tempo. Se o seu tempo é curto, a pessoa... Ela gosta até do outro lanche, mas o outro lanche tá 1 hora. Você tá com fome. E o brasileiro só pede quando já tá com fome. Exato. Nunca você fala assim, cara, vou pedir agora. Nunca mesmo. Porque um brasileiro não faz isso. O perfil do brasileiro ele tá com fome. Aí ele entra no aplicativo, aí ele vai ver o que ele quer comer. Isso. Aí ele vê quem vai entregar primeiro, depois ele vê quem entrega grátis ou vice-versa. Ele vai olhando onde tem cupom. É isso aí. E olha de cima para baixo. Então, se você não tiver com menor tempo, se você não tem entrega grátis, se você não está nos primeiros, vai ficando cada vez mais difícil você se posicionar. Agora, se você já tem um tempo baixo, só aí, assim, eu tô falando especificamente de restaurante, mas é para ser lúdico com os demais cenários, né? Eu atendi recentemente um shopping, e aí o caso deles é o seguinte, eles não sabiam quantas pessoas entravam e saíam no shopping deles. Caramba. Então, os novos lojistas não se interessavam, porque ficava... quantas pessoas... né? Quem vai abrir uma loja em shopping quer saber qual que é o fluxo de pessoas ali. Eles não sabiam. Exato. Então, só que a moça que vende, né? Que faz o fechamento, trabalha com eles assim, há 20 anos. Só que onde eles estão é um shopping... É um local que era muito movimentado. Né, muito movimentado. Então, eles não dependiam. O lugar por si só, pós-pandemia... Acabou o movimento da rua, acabou o movimento do bairro, diminuiu bastante. Os lojistas fugiram. Alguns lojistas usaram as lojas só como estoque, porque era bem localizado. Então, menos lojista, menos pessoas procurando, diminui o fluxo. E os novos lojistas, quantas pessoas visitam aqui? Não sei. Não sabe, né? Primeira coisa, a gente colocou um sensor, câmera que contabiliza. O cara chega lá, a gente fala assim, ó. Nesse corredor tem tantas visitas médias, nesse daqui tantas visitas médias, nesse aqui tantas visitas médias. Olha. Onde tem mais visita, aumentou o valor, o ticket médio do box fechado. Onde tem menos, faz um preço melhor para atrair o cara que tem uma condição menor. Caramba! E o segundo, a gente colocou um sistema integrado em todas, onde a gente entende os produtos vendidos por setores. Então, é igual supermercado. Tem um docinho ali no caixa, você tô aqui. E o pãozinho lá no fundo. Você indo pra comprar só um pãozinho que é lá no fundo, de lá pra cá você vem comprando tudo que precisa da sua casa. Bem isso. É isso. E ele tinha as melhores lojas na ponta do shopping. Então o cliente vinha aqui na ponta e volta embora. Não roda. E o ganho dele tá no tempo que a pessoa passa dentro do shopping. Então coloca as melhores lojas, o Outback da vida, coloca a área de alimentação no lugar mais longe. Você esquece assim que funciona. A área de alimentação é no lugar mais longe. É isso. Escada. Só que agora imagina, o ponto foi um negócio passado de família para família, então o pai tinha essa percepção, os filhos não tinham. Então quando os filhos assumiram, foi ficando um negócio aos ventos, né? E aí, assim, cara, tá feio o negócio. Então o que eu tô falando aqui não é nada que foge de um entendimento comum. Se você para só analisar o negócio, você fala assim, cara, vamos testar isso.
Sim. Podia as câmeras lá não ajudar em nada. Podia, enfim. Mas assim, são detalhes. E aí eu nem entrei na parte estratégica do negócio, eu só entrei na visão inicial. Caraca. Mas assim, eu apliquei com ele a estratégia que é aplicada em mercado. Basicamente. Basicamente. Só num macro, né? Então assim, para um outro mercado que eu já atendi anos atrás, que eu aprendi com eles e implementei, junta a bolsinha de conhecimento para um outro, assim, cara, faz isso. Né? Pois, olha só. Então assim, no contexto geral... Né? O marketing para mim é fascinante, vou longe, é o que eu gosto de fazer, amo. Só que vamos por cada cliente que eu atendo é conhecimento, é uma bagagem a mais. Então assim, isso serve para mim, para os meus negócios. Então a maioria, eu comecei a vender mesmo como estrategista recentemente. Então assim, quase a minha história toda eu só apliquei nas minhas coisas, nas minhas empresas e dos amigo conhecido ou onde eu estava com sociedade. Eu resolvia problemas de quem eu ganho. Se eu ganhar, é que você ganhou, então vamos seguir o jogo. Depois disso, né? Depois que foi consolidado algumas coisas, onde o meu resultado falou por mim, que aí chegou outras pessoas, falou assim, cara, preciso de ajuda aqui, beleza, o valor é X. Tô te cobrando muito mais pelo meu tempo do que pelo serviço. Vambora. Então, o serviço de fazer a parte de estrategista de marketing veio depois de eu mesmo ser o meu case de sucesso com meus negócios. Entendi. Entendeu? Bacana. O que seria a Vital Calçados? Como que surgiu essa parceria também? Eu rodava com o Marco Cirilo, comediante, e o dono da Vital, o Rafael Braga, ele era um dos nossos contratantes. E ficamos amigos. A gente acaba ficando amigo de todos os contratantes, pessoal que vai show por show todo dia, é uma cidade diferente. E aí, passado o tempo, né? Isso em 2018, a gente foi pro Barretos e tal. Só que assim, eu sempre, no meio, eu passei a ganhar mais dinheiro vendendo ingresso de show, produção própria, mesmo viajando junto. Sim. Então chegou um momento assim que eu tava um pouco incomodado, que eu podia mais. Quero mais, né? Eu tava me sentindo um pouco limitado e tal. E a gente tava no nosso melhor momento até então. Então a gente fez um combinado, a gente trouxe outra pessoa para trabalhar junto. Eu falei, cara, vou... E eu comecei e falei, pô, se eu vendo 200 ingressos por dia, será que eu não consigo vender 50 produtos? Eu vendo 50 ingressos, pô, o ingresso é 30. A margem que você ganha de vender o ingresso é baixa. Mas, pô, se eu vendo 50... na época... Existia de verdade ainda o dropshipping, que hoje o pessoal fala que é o drop sem chip, que é vender sem entregar. Na época tinha um dropshipping. Mas assim, normalmente, isso aí vamos por 9 anos atrás. Vixe, faz tempo. 9 anos atrás, isso mesmo. 9 anos atrás? Em 2018. Ainda a internet era o antes da pandemia, ainda assim você comprava um produto e vinha de fora. A Amazon, o que fosse, então demorava 20 dias para chegar, dependendo do produto até mais. Aí para em alfândega, aquela coisa toda. Então, o dropshipping nada mais era do que você tem um site, mas quando a venda sai aqui no seu site, você faz só o marketing, quando a venda sai no seu site, todas as informações chegam pro fornecedor, chega pro fabricante. E o fabricante manda pro seu cliente. Caramba. Então você elimina uma fatia que é o produto chegar até você, a logística para o produto chegar até você. E você tem mais margem de ganho e mais margem para marketing. Então você consegue ser muito mais agressivo, você consegue levantar uma marca muito mais rápido. Entendi. Entendeu? Então, no início era isso. E a concorrência por anúncio era bem pequena. O Mercado Livre era bem menor, não tinha várias outras marcas que tem hoje. Sim. Então, assim, o tráfego para venda mesmo de produtos era bem menor, a disputa. Então você concorria. E aí, com o tempo, hoje a briga é logística. É quem entrega amanhã. Sim, bem É quem entrega primeiro. Então, você paga mais caro para entregar amanhã. Então, hoje não existe mais você vender um produto que vai demorar 15 dias para chegar. Exato. Você perde... É muito difícil. Você tem que ter um marketing danado. Esse produto não existe no Brasil. É só com esse cara que eu vou comprar. Só que na época, não. Tinha. E aí, eu comecei a vender, fazer tráfego, né? E começou a dar muito certo, dar muito bom. Falei, Cirilo, eu quero mais, eu acredito que tô um pouco limitado e tal. E aí eu parei de viajar com o Cirilo. Você estava só com a Vital? Não, nessa época eu vendia relógio. E aí esse cara que era o contratante, um dia ele me ligou. Eu liguei pra ele vender um show do Cirilo, que eu ainda vendia alguns shows. Eu não viajava junto, mas eu vendia alguns shows ainda. Falei, cara, você quer fazer em Franca? Franca era uma praça minha onde eu produzia.
E ele, que era o produtor local, cara, você quer fazer o show do Cirilo? Ele falou assim, irmão, você sabe que eu tenho uma fabriquinha e tal, e eu tô focado nela, o trem tá feio aqui, e, pô, não vou mexer com o show agora não, porque não dá. Falei, cara, o que tá pegando aí, né? Falei, cara, tá todo mundo em Franca arrebentando de vender na internet e eu não consigo. Falei, cara, Poxa. eu parei de viajar com o Cirilo só pra vender na internet. Nossa, olha E isso. você sabe que eu já vendi ingresso, tá? Só que ele falou assim, irmão, foi Deus que pediu pra você ligar pra mim. Falei, por quê? Ele falou, cara, preciso da tua ajuda. Falei, cara, fechou. E aí, nessa mesma semana, eu tinha perdido um tio meu. E eu tava assim, meio vida bagunçada e tal. E eu tinha tomado um golpe de um fornecedor. Eu fiz uma compra grande, o cara não me entregou, demorou pra entregar, entregou muita coisa quebrada, eu tomei um golpe. Então fiquei... Falei, cara, não tenho nada a perder, já não tô mais viajando com o Cirilo, não vou voltar atrás. Falei, cara, vou aí. Eu fiz uma mala, fui pra passar uma semana, fiquei 1 ano. Nossa. Não voltei embora. Só que assim, quando eu cheguei primeira vez, assim, indo ver mesmo. A gente já tinha visto ele usando o calçado dele, mas quando ele foi me apresentar, a fábrica era dentro de uma garagem, os maquinários tudo um em cima do outro, 4 funcionários, ele, a mulher dele, um tio, e Família mais, ali. mais uma pessoa lá. Fundo de quintal, quase. Fundo de quintal. Só que o produto era muito bom. A qualidade era muito boa, né? E aí ele me apresentou aquilo e falou assim, quanto você acha que vale isso aqui numa loja física lá em Sorocaba? Eu falei, sei lá, uns 200, 250 reais. Eu falei, então, irmão, aqui a gente fabrica e vende a 70. Ô, Nossa, louco! que diferença. Aí ele me mostrou outros calçados de grandes marcas, né? Melhor não falar pra não arrumar problema aqui. Paz. E aí ele falou assim, cara, tá aqui. Se tira a etiqueta, ninguém sabe o que é. Caraca. Não copiando, mas diga assim, de qualidade. Sim, sim. Aí eu falei, opa, isso aqui é interessante. Ele falou, você acha que dá pra trabalhar? Eu falei, dá. Aí eu fiz um empréstimo acho, de R$1.000, ele fez mais um empréstimo de 1.000 e pouquinho, Olha. os dois apertados aqui. Caraca. Aí foi tudo, aí atravessei a primeira noite construindo, organizando o Instagram, a segunda noite site, a terceira noite marketplace. E aí até então o meu forte era site. E aí começou, vende daqui, vende um. Aí quando vendia um, eu mesmo ia lá na fábrica, faz esse daqui. Aí montava o calçado, como era fábrica, saiu o calçado, só botava na linha, como era curto ali o processo, empacotava, eu mesmo corria e levava no correio. Aí 2, 3, 4, 5. Aí quando virou para 2020, final de 2019, a gente teve um volume legal, já começou, não tava mais no vermelho, já tava empatando ali. Aí ele falou assim, irmão, quando vender X calçados, eu paro com atacado. Ele fechou. Ele falou, você acha que dá pra gente chegar? Eu falei, dá. Eu acho que dá. Eu falei, eu só vou embora daqui com a certeza, deu muito certo ou muito errado. Já tinha 3 meses que eu tava lá e só contei pra minha mãe onde eu tava, né? Nossa. Porque em Sorocaba é uma cidade muito ativa. E como eu vim da noite, rodava com eventos e tal, era muito difícil ter um foco grande, porque todo dia tinha um comediante, um artista, tal, e lá eu tava 100% focado. Tipo assim, ou vai, eu racho. E como eu abri mão das outras coisas, falei, eu não vou voltar pra produção, tal, beleza. E aí eu falei, cara, só vou embora com a certeza se deu muito certo ou muito errado. Aí dezembro, a gente vendeu legal. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, se a gente for vender mais do que isso, a gente vai fazer um lugar maior. Caraca. Aí ele arrumou um tio lá de fiador. Nossa. Era uma garagem que a gente pagava R$500 de aluguel. E ele pagava R$500, que era o aluguel da garagem da casa dele, né? A gente foi pra um galpão de R$3.000 o aluguel. Ô, louco. 4 máquinas, você olhava aquele lugar vazio, gigantesco, e a gente olhava aquilo e falava assim, meu Deus. E aí, Diferença. assim, foi queimar o barco, sabe? Foi tipo, ou vai ou vai. E aí, em janeiro, a gente vendeu o dobro que dezembro. Fevereiro, a gente vendeu o dobro que janeiro. Aí, em março, a gente pegou toda a grana que tinha pra comprar sola, corpo, fornecedor, pra ter volume de compra, pra conseguir atender o mercado. Colocamos dinheiro lá. Uma semana depois, pandemia, fecha Que tudo. coisa, caralho. Dia 14 de abril de 2020. 2020. Primeiro dia de lockdown em Franca. Nossa, Fecha tudo. tudo estocado. Tudo a pagar, em sola, couro. E aí, aquele momento, caos e fábrica manter aberta, multa. Aí a gente Caramba. fechou tudo. Vocês tinham funcionários na época? Nessa época, pelo volume, a gente tava com uns 40 funcionários. Caramba, cara. Bastante. Que a gente contratou muito. Só que janeiro e fevereiro já tava ali o murmurinho. Fevereiro já foi pós-carnaval, a pandemia, né? Então, a gente tava escalando e a gente tava começando a ter uma sobra para adiantar estoque. E no Marketplace, né, que foi o jogo que eu fui aprendendo a jogar, no Marketplace é muito crucial, como fábrica, a nossa vantagem é o quê? A gente tinha estoque infinito. Porque a gente cresceu fazendo 50 pares por dia,
Então, quando vinha o da internet, não existe esse calçado hoje. Aqui é 8 horas da noite, não existe esse calçado. Você fez o pedido, 6 da manhã, 5 da manhã, entra pra linha de produção. Caraca. Meio-dia, tá pronto. Meio-dia e meio, 1 hora, eu tô despachando. O calçado não existia quando você pediu, agora ele existe. E a gente foi crescendo conforme a demanda. Então a gente se organizou para atender a internet. Então quando vendeu 50, a gente conseguia fazer 50 que a gente não tinha estoque. Então a gente só produzia o que já estava vendido. Caraca. Então quando ele parou de atender o atacado, a gente ficou só com a venda na internet, a gente fazia 100 calçados por dia, que o 100 é o que vendeu no dia anterior. Nossa. Então quando chegou a pandemia, a gente tava fabricando assim uns 150 calçados. Então assim, fecha tudo. E aí a gente foi pra uma roça que a gente tinha lá, que ele tinha junto com o pai dele, né? E aí a gente ficou lá, cara, e aí? Eu falei assim, cara, se a gente não voltar, é game over. Caraca. E aí começou, o funcionário liga, os recentes, né? Cara, se a gente não for trabalhar hoje, eu não tenho que botar na mesa. Recebia na diária, recém-contratado. Cara, me deixa ir lá, pelo menos colar um calçado. Não, então vai lá. Então deixa eu fechar deixa eu fechar o calçado. Vai lá. Aí um sai, outro vem. No fim, todos os funcionários. Deixa eu ir. A gente voltou, chamou todo mundo, falou assim, galera, máscara em todo mundo, cada um num canto. Como tava vazio e máquina pra todo lado, cada um num canto. Pensar à frente nessa época. A nossa logística era assim. A nossa sorte, assim, é que a gente tava num ponto que não era industrial. E a gente não tinha fachada. A gente tava numa área comercial, mas não tinha fachada. Entendi. A gente deixava o portão aberto, a cada 15 minutos um funcionário parava o carro longe, passava e entrava. 15 minutos, outro passava e entrava. Que situação, né, cara? Como se estivesse fazendo coisa errada. O Mercado Livre entrou em contato, falou, ó, fulano parou, ciclano parou. Vocês vão parar? Não, a gente não vai parar. A demanda que a gente tem, a gente dá conta. Então imagina, a fatia do mercado saiu e ficou só a gente fabricando. Nossa. Então você entrava no marketplace, imagina, uma fábrica que fecha 20, 30 outros vendedores representantes. 10 fábricas que fechou o mercado. Nossa. E aí, nessa época, a gente tava vendendo bem, porque o meu sócio tinha acertado um modelo de couture legal. Eu tinha acertado o marketing, ele acertado o modelo. E aí, imagina, só tinha gente vendendo esse modelo. Caraca. 2020. Nossa. Aí a gente pulou de 150 para 300, 400, 500, 600, 700, 800 pares por dia. E era par que não existia e passou a existir. Aí o fornecedor de cola, que tava fechado, abria só para me atender. Caramba. O couro chegava... Aí era proibido o caminhão transitar na cidade, caminhão de fora. O caminhão vinha com placa de outra cidade para atravessar, parava lá. O Mercado Livre botou o contrato dele pra gente. Caramba. Aí vinha o Mercado Livre... Entrava o caminhão, abastece igual bandido. Parecia que tava transacionando droga. Na calada da noite, madrugada, vai. E aí levava pra Cajamar, pro centro de distribuição. Aí a gente começou a distribuir por centro de distribuições. Aí tudo chegava amanhã e só a gente vendendo, todo mundo fechado. Aí funcionário dos outros, fábrica fechada, vem trabalhar aqui. Caramba. Quando o mercado, isso daí, depois de uns 4 meses. Aí veio o frio, né? Junho, julho, veio o frio, a gente rebentou de vender. A gente fechava sábado e domingo. Chegava na segunda-feira com 3 mil par pra fabricar. Ô, louco. E as máquinas davam conta? Dava. Caraca. Trabalhava sem parar. Então assim, Pois é. põe aí 1.000 pares, 700 pares, vezes 100, que é mais ou menos o custo. Né? O valor de venda, 150, 170. A gente fazia ali quase 100 mil dia. Caraca. De volume, né? Então, a gente nadou de braçada por um bom tempo e a gente serviu de referência, porque a gente cresceu para atender a internet. Então, eu tô vendendo, eu estou fabricando o que já tá vendido. E aí, enquanto isso, democrata, a Rafael tava entendendo como que ia voltar e tendo que implorar pro funcionário que tava trabalhando comigo voltar para lá e aquela coisa toda. Então, foi uma briga. Mas em 2020, aí foi onde a gente ficou com a empresa a fábrica que mais vendeu, né, no Marketplace Brasil, pelo Mercado Livre. A gente ficou no top 5 na categoria moda. Então a gente disputou com roupa, com tudo enquanto. Nossa, no calçado. Legal. E eu era o estrategista, né, junto ali com o meu sócio e tal. E aí foi onde foi a minha escola de Marketplace. Né? E aí eu passei isso para Dafit, para os outros Marketplaces. Sim. Então a gente começou a entrar brigando pros outros também. Aí em 2021, os outros tentando se organizar no mercado e a gente nadando de braçada nos outros marketplaces. Rapaz. Aí 2021. Caramba. Hoje, posso morder a língua aqui, tomara que não, mas a Vital Calçados, de estrutura, é uma das mais completas fábricas de calçado do Brasil, de estrutura para marketplace, né? E isso graças ao Rafael, que é o meu sócio, ele é o cara do calçado a fabricar.
E aí em 2021, a gente, imagina, saiu de um faturamento de 20 mil em marketplace para 3 milhões no mês. Puxa. Como que explica isso pra Receita Federal parada, pandemia? Todo mundo parado. Todo mundo falindo, quebrando, fechando. E a vocês... Receita Federal lá em Franca, na Hugo Betarella, era na mesma rua que a gente. Nossa! Ixi, o cara vinha andando com os documentos embaixo do braço aqui e falou... Então, meio esquisito, né? Que vocês não eram ninguém ontem e hoje, como assim? E a gente foi a empresa que mais enviou nos Correios de Franca. E o Correio de Franca só fica atrás do Correio de São Paulo. Nossa. Caramba! Você imagina? Então, assim, isso daí, na época, eu tinha 22, 23, ele 25. Esse moleque. E tava ali. Eu era o mais novo da empresa toda. A gente chegou a ter 100 e poucos funcionários. Hoje tem muito mais. Hoje a estrutura é muito maior. Aí em 2021, por conta disso, juridicamente, a gente teve que organizar melhor a empresa. Então ele teve que comprar a minha parte. E eu virei como se fosse um representante. Eu tenho o direito de comercialização da marca. E ele fabrica. E aí a gente dividiu os canais, tudo enquanto. Aí eu permaneci os anos da frente como direito de comercialização da marca. Até hoje eu tenho uns calçados, vendo, tenho uma segunda estrutura. Na próxima você traz um sapato pra nós, então. Aí o próximo é do calçado. Nesse meio, né, nesse final, quando ele comprou a minha parte, eu falei assim, e agora? Vou pra onde? Faço o quê? Invisto onde, né? Continuei. E aí tava nascendo Mas a foi Tiny por House. opção tua, essa saída? Não, de certa forma, assim, a gente cresceu muito. Mas aí tem um ponto que muita gente não entende, mas eu e meu sócio estamos de coração em paz. Que é o seguinte, esse primeiro dia que eu fui lá, ele me falou qual eram os sonhos dele e eu falei pra ele qual eram os meus sonhos. Tava os dois na pindaíba. Eu falei os meus sonhos, ele falou os sonhos dele. E nesse meio, eu já tinha realizado os meus sonhos, ele já tinha realizado o sonho dele. Eu dormi o primeiro ano todo, eu dormia no chão, que eu alugava um quarto do sogro dele. Caramba. Eu dormi no colchão no chão. E ele assim, caraca, o Will morava em Sorocaba, numa baita de uma mansão, viajava o mundo todo, Cirilo, fama, palco, sei lá, o que ele tá fazendo aqui? E eu falei assim, não, irmão, eu tô em paz, vamos embora. A gente comprava uma marmita com 2 misturas, um pro almoço e pra janta. Caraca. Era esse o clima. Quando a gente começou a ganhar, a gente tinha medo. Então a gente continuou, a gente manteve durante um ano, vendendo 3 milhões, eu continuei dormindo no chão. Caramba. Uma marmita, ele é a mesma coisa, com a filha dele, reduzido, mesmo de tudo, porque a gente era meio pandemia, a gente não sabia se ia tomar multa, se vai fechar, o que vai acontecer. Tem isso. A gente atravessou esse ano inteiro, 2020 inteiro. Quando virou 2021, a gente começou a investir uma coisa ali, uma coisa aqui, a gente fez uma retirada. Aí eu fui pro apartamento, comprei um carro, ele mudou, enfim, a gente se organizou. Quando chegou isso, podia acontecer de a Receita Federal entender um dos pontos, nem sei se eu posso falar isso, se não puder, depois corta aí. Porque assim, tinha o CNPJ principal e mais 2. Tinha um meu, o CNPJ principal. Só que o CNPJ principal fabricava e vendia na internet. Né? Aí tinha um outro CNPJ, pô, você só vende, você não compra. E todo mundo no mesmo endereço. Falando assim, aí. Tipo assim, se isso daqui não é lavar dinheiro, o que é? De onde você tá tirando, né? Tipo assim, 300 mil reais de faturamento. Tá? Você não tá comprando nada, você só vende, Nossa, você vende além esses calçados. E o outro, você só tá fabricando, não tá indo pra lugar nenhum. E tá todo mundo no mesmo interesse. Então, quando veio essas situações, eu não sabia nada da parte burocrática, financeira, contábil, o que não deixa ser. E o medo que tinha, tava todo mundo parado, todo mundo recesso, Receita Federal entendendo. E a parte contábil para venda online, até hoje, ainda é muito precária. Então tem muitas coisinhas, para você ter uma ideia, vamos supor. No começo, eu vou falando aqui, depois a gente vê se pode manter ou não. No começo, o Mercado Livre vendia, o maior cliente do Correios era o Mercado Livre. E para você mandar pelos Correios, é uma das únicas empresas que você manda só com declaração de conteúdo. Sim. Você só declara o que tem lá e um beijo, um abraço, manda. Exato. Nas outras você mandar com nota fiscal. E o Correio, não é que passava um pano. Era tudo muito novo, marketplace no Brasil, performance como que é, pô. Novidade. É o cara que vende, ele que fatura ou o Mercado Livre que fatura? Mas, pô, a pessoa paga pro Mercado Livre. E quando o Mercado Livre faz o pagamento pro cara, quem que paga? Então ficava um rolo. Então o Mercado Livre não exigia que eu mandasse nota. Eu não mandava nota, o Mercado Livre mandava meu produto. O cliente recebia só a declaração de conteúdo. E tá tudo certo. Então a Receita, cadê as notas fiscais aqui? Nossa! Então era um bolo muito grande. E aí quando foi a coisa acontecer, o risco que era se a gente for tomar uma multa, vai ser a multa. Vai ser a multa. Porque ele vai entender que a gente fatura 3 milhões, sei lá, de quanto Exato. tempo. Então se for receber a multa, vai ser a multa. Até esse momento eu não tinha nada contratual
com a Vital. Uhum. Assim, realmente foi no fio do bigode e a gente sempre foi assim. Já era que ano isso? Isso em 2021. E aí ele falou assim, cara, pra blindar a coisa toda, eu tinha um CNPJ de venda dos relógios, abre ele, a gente começa a focar as vendas nele, a gente levanta essa conta e se a bomba explodir, eles vão travar aqui, a gente segue de lá. É. Essa foi o pensamento. E aí, o medo era, pô, se der uma coisa mais pesada, tipo lavagem de dinheiro, uma coisa do tipo, e aí, quem, né? E aí ele chegou pra mim e falou assim, Will, do jeito que tá, tipo assim, o marketing já tá meio que fluindo. A gente precisa fazer ajustes finos, que realmente aconteceu. E tinha outros profissionais que tinham mais conhecimento do que eu de muitas coisas, que talvez seria melhor do que eu pra estar ali. Podia ser, né? E aí a gente chegou no consenso que se a bomba explodir, eu seguro a bronca. Sim. Mas rebenta aí, porque naquele momento ele não teria dinheiro em caixa pra comprar a minha parte. Exato. Então, ó, daqui, tudo que vender no seu, entendeu? Você não tem custo nem nada, mas a gente vai levantar o máximo possível pra... A gente foi vendendo. Tem uma base. Chegou um determinado momento, falou assim, vamos finalizar? Falei, ó, por mim eu acho que tá ok. E pra você? Falei, cara, eu acho que tá ok, justo. Se for pegar o que a gente prometeu um pro outro, os sonhos, ele tinha realizado todos, eu tinha realizado todos. Olha só. E eu falei assim, cara, então é isso. A gente comemorou. E, pô, quem que finalizou a sociedade bem, de verdade? Pois é. E ele manteve a preocupação de ir aí a jogar, tem que fazer, então ele investiu muito em advogado, pra conseguir mesmo deixar a coisa bonitinha. Organizou tudo, ficou tudo filé. E da minha parte, eu mantive o direito de comercialização da marca. Eu acho que se eu não for o único, mas eu sou um dos poucos que tem o direito de comercialização da marca. Legal. E eu consigo ter um acesso maior. Então, por muito tempo, tinha modelos que ele parou de fabricar, ele só fabricava o meu modelo. Caramba. E aí eu peguei uma equipe, peguei uma gerente de produto, fiquei com 2 pessoas, mantive o escritório. E eu tinha uma operação com 3 pessoas. E vendia pra caramba. Então essa foi a venda. Aí, só que nesse momento, né, com esse valor, tava nascendo a Italian House, que é do Nestor, né? O Nestor encabeçou tudo isso, ele me chamou pra conhecer. E ele falou assim, cara, com essa sua pegada, ele acompanhou todo esse processo do zero, porque eu e o Nestor, nós somos amigos desde antes dele ter restaurante, desde antes da Vital. Caramba. Ele era assessor do Vitor Iago, que é o filho do Edson Hudson. Ah, sim. Pensei que era, meu filho. E a gente já tinha tentado fazer algum projeto, já era ali depois Barretos, 2018, que aí o Cirilo bombou e tal. E ele falou assim, cara, se você pega isso daqui, tô com o restaurante e tal, já tem abre uma unidade, se você abrir em Sorocaba, você vai arrebentar. Eu falei, beleza, eu abro lá, mas com as condições de eu poder implementar todas as minhas coisas e tal. Quando eu fui analisar e estudar o mercado, o iFood e o Mercado Livre, um é vermelho, outro é amarelo. Nossa. O interior, assim, o mecanismo, sabe, é muito parecido mesmo. Eu falei, opa, aqui eu me domino, aqui parece interessante esse negócio. E aí eu falei, cara, vou separar aqui esse pré-grama para abrir uma unidade. E aí eu falei, quando tiver logística para Sorocaba eu entro, né? E aí foi abrindo lojas de Barretos, a matriz é em Barretos, foi abrindo loja de Barretos até Sorocaba. Quando chegou em Sorocaba eu falei, tô firme. Ah, você esperou... Eu esperei ter um pouquinho mais de logística. Quando a gente fechou, acho que tinha umas 10 lojas, umas 8 lojas. Quando eu abri, eu fui a 19ª. Então levou um tempo. Eu fiquei 3 meses só pra mim achar o ponto que eu queria. Eu entendi ali a logística. Mesma coisa que o Marketplace hoje é logística, naquele tempo pra mim é logística. Eu tenho que estar bem posicionado. Então eu levei 3 meses pra falar, vai ser aqui. Entendi. Então isso é um ponto pra dono de restaurante estar assistindo, o cara... Às vezes ele vai abrir um ponto, pô, aqui é mais barato, pô, aqui já tem uma cozinha montada, mas ele tá mal posicionado na cidade. Então, para ele acessar uma avenida, para ele chegar mais rápido no cliente, ao longo prazo vai sair muito caro esse aluguel barato dele. Olha que detalhe, Exato. né? Entendeu? Então, se a cidade tem potencial de um raio de 4 ou 5 km, você cobre a cidade inteira, você centraliza e esteja próximo de avenidas, próximo onde o motoboy evacua rápido para chegar rápido ao cliente. Sim. Isso daí, ao longo prazo, vai ganhar o jogo. E aí, na época, eu demorei 3 meses, fechei. E aí, o meu sócio, né, em Sorocaba, é meu sócio na maioria das minhas lojas, né? As 2, Sorocaba e Itu. Eu fui apresentar pra ele, e ele foi o cara que, quando eu passei a fase mais difícil, foi antes de eu ir pra Franca, foi o cara que me ajudava, e até financeiramente, assim, a gente ia sair pra algum lugar, tal, eu não ia ir. Eu falei, não, pode, eu faço. E quando eu comentei, né, que foi na semana que meu tio morreu, a gente tava no aniversário do Cirilo. Caraca. Nossa, tudo Ele lindo. tava no aniversário do Cirilo, em Agudos, meu tio morreu, e ele me levou. Eu falei assim, cara, eu falei pra você que hoje tava sendo um dos piores dias da minha vida, ficou um pouquinho pior. Um tio que era muito próximo meu morreu.
eu preciso voltar pra Sorocaba, 0 grana e nada, acho que vou pegar um ônibus Longe, amanhã. Agudos. Não, eu te levo lá. Agudos é... É longe. E aí, no dia ainda, ele sabia que eu tava 0 grana, ele ainda me deu um dinheiro ali pra mim poder ajudar financeiramente ali com alguma coisa que precisava em família. E quando as coisas foram dando certo na venda de relógio, as coisas foram dando certo na Vital, ele era o cara, ele era o meu parceiro de contar, porque eu chorei as pitangas pra ele era o cara que, sabe? E foi. Quando eu fui abrir esse outro negócio, eu fui comentar com ele. Ele falou, cara, é interessante e tal. E ele conhecia também o Nestor. Ele falou, cara, legal, interessante. E aí, a minha dificuldade no momento eu tava morando em Franca, pô, mas é franquia, vai ser facilitado, mas em Sorocaba, vou ter que ficar vindo e voltando. Ele falou, cara, eu fico aqui. Eu entro com você na sociedade, eu cuido um pouquinho mais do operacional, mais de perto aqui. E você faz vender esse negócio, você faz pingar pedido. Foi a mágica. Esse foi a nossa negociação inicial. Hoje é diferente, mas essa foi a nossa negociação inicial. E aí eu tinha grana pra abrir uma, já ia gastar só metade. E ele tem uma história massa também dessa abertura. Eu fui saber disso recente, mas ele não tinha grana pra abrir, mas falou que tinha e foi fazendo o rolo acontecer. Caramba. A gente ia fechar a pintura, tipo assim, era R$1.000. Aí eu falei assim, não, aqui, sei lá, ele mesmo ia lá pintava. Caraca! Pra reduzir o gasto geral, né? Então a gente abriu com um valor bem abaixo do normal. Caramba. Da maneira correta pro momento, né? Que a franquia tinha menos padrões e tal. E deu certo, a gente abriu. A gente falou, acho que mais cresceu em menos tempo. Caramba. E eu fiz uma promessa assim pro Nestor. Eu falei, cara, se eu ver que o negócio vai se pagar em 1 ano, eu abro outro em 3 meses. Aí em 3 meses eu abri outra. Caraca. Aí, em 3 meses. As duas já... Em 3 meses eu paguei pra abrir outra. Porque a franquia, eu fui a 19ª loja, ia começar a ter rodadas de investimento da franquia. Então ia encarecer royalties, ia encarecer todas as outras coisas. E eu já garantindo, falei, pô, eu ia abrir uma. Sozinho, eu gastei só metade, a outra metade eu faço outra sociedade, abro outra. E vamos embora. Foi as duas em Sorocaba de cara? Não, foi uma em Sorocaba, eu abri outra em Araxá. Araxá? Araxá. Caramba. É aqui em São Paulo. Eu não sei nem onde fica. Minas. É em Minas? É a última cidade de Minas. Caramba. Acho que é a última, penúltima cidade de Minas vindo pelo... Vixe. Mas assim, aí E como que surgiu o Alexandre? eu morava em Franca, ficava 2 horas. Por isso. E aí tem 2 pontos. Uma que a pessoa, no momento que eu queria abrir, o meu sócio não queria. Mas anos depois eu descobri porque financeiramente ele ainda estava tentando pagar ali o primeiro rolê. E o segundo, ele não queria, assim, sair desbravando a cidade. Ele é muito conservador, então ele queria ver aquilo. Não, precisa se pagar primeiro, precisa... E eu aqui, ação, aventura, vambora. Tem um negócio aqui, tem um negócio ali. Falei, vambora. E aí eu fiz sociedade com outra pessoa. No fim, não teve o mesmo comprometimento, não teve a mesma entrega. Então o negócio não ficou do mesmo jeito. Foi muito bom, rolou tal, a gente abriu tudo bonitinho. Mas eu iria abrir outras unidades. Eu podia ter abrido por São Paulo e tal. E fui fazer achar porque era alguém que eu tinha uma sociedade, alguém que tinha uma parceria. E ele basicamente iria fazer a mesma coisa que o meu sócio estava fazendo. E o meu trabalho era fazer vender, notebook aberto, faço vender de qualquer lugar. Né? E aí a gente falou, acho que mais cresceu em menos tempo. A gente colou no segundo faturamento, que é Campinas, até hoje é Campinas. E tem todo mundo, assim, a maioria, quase todos os franqueados têm uma história. Porque os primeiros franqueados eram parceiro, era amigo. Legal. Aí, na época, Isso que é legal, né? franqueado de Campinas, o cara se mudou de cidade. Pô, essa cidade é boa, vou abrir lá. E recentemente, um amigo meu, Lucas, que era o outro assessor do Cirilo, o último assessor do Cirilo. É aquele grandão? É, o grandão. Ele acompanhou tudo, ele falou assim, cara, vou abrir. A cidade boa, assim, que tinha pra abrir ainda, ele tinha confiança de poder estar lá, sei lá o quê, era Criciúma. Ele também abriu mão, parou de viajar com o Cirilo. Caraca. Mais ou menos a mesma história Que loucura. que a minha, assim. E abriu um Italian House lá em Criciúma, tá bombando, ele já vai abrir a segunda unidade. Se ele não ficou putão de perder 2 produtores. Não, na verdade, assim, a gente sempre foi... O Lucas e o Augusto, eles são amigos meio de infância, assim, do Cirilo. E eu fui... quando o Cirilo começou a bombar, os primeiros vídeos a gente meio que postou junto, tá? Os primeiros vídeos ele bombou, então a gente cresceu junto. E quando o Cirilo foi entrar pro escritório, a condição para ele entrar pro escritório é que eu fosse o assessor dele. E a minha condição para continuar no escritório é que se o Cirilo entrasse, eu fosse o assessor dele. Caramba. Entendi. E aí, quando foi fazer a reunião, eu falei assim, não, então é isso daqui, fechou, vambora. Caramba. E a gente arrebentou junto, então o Cirilo, nesse momento de fábrica, como a gente vendia muito botina, ele acompanhou, ele vinha fazer show e tal. Legal. O Cirilo sempre foi muito generoso. Ele é mão fechado pra algumas coisas, né? Mas ele sempre foi muito generoso. E tanto eu quanto o Lucas, a gente viu mais potencial, porque queria um além daquilo. E o outro ponto também, né? Eu como produtor, assessor, o meu produto é o Cirilo. No dia de amanhã o Cirilo não tá, e aí? Pra onde eu vou, o que eu faço? Então, se não faz um pé de meia, se não presta atenção nisso daí, a ciranda gira, enfim. E aí a gente abriu, a gente falou, acho que mais cresceu em menos tempo.
A gente ganhou os prêmios de segundo maior faturamento. Segunda terça-feira agora, a gente ganhou o prêmio juntos aí como reputação de ouro. Então a gente ficou em terceiro maior faturamento interior, né, que dividiu esse ano, que cresceu bastante. Então São Paulo tá bombando, então dividiu Grande São Paulo, interior. A gente ficou terceiro interior e a gente ganhou em primeiro lugar o prêmio de qualidade, né? Caramba. De reputação de ouro. Então, além de vender bastante, a gente vende bem. Foi pouco tempo. Foi terça-feira agora, Caramba. foi 3 dias atrás. E aí, assim, de toda essa minha história, esse reviravolta, sei lá o quê, eu fui tirando um pouquinho o pé de Franca, fui voltando um pouquinho mais para Sorocaba. E aí, assim, hoje eu tenho ali uma venda dos calçados, né? Eu faço uma pequena venda dos calçados, tenho alguns negócios por fora, tenho as lojas, né? São 3 lojas, 2 em Sorocaba, 1 em Itu. Recentemente, antes eu tinha uma outra loja em Brasília, nada a ver com a história. Tive uma pizzaria em Franca. Caraca. Então, assim, hoje, o trabalho que eu faço é pegar todo esse know-how, todo esse conhecimento, toda essa bagagem, né? Toda essa estratégia e olhar mais clinicamente pro negócio e ver. E, sinceramente, se eu olho pro teu negócio e falo assim, cara, talvez o teu negócio é logística, o teu negócio não é nem comigo. Cara, cuida disso daí e depois, se for, vambora. Ou entrei e falei assim, cara, acho que não dá pé pra mim, ou putz, não tô vendo aqui onde pode ser um diferencial, algo a mais, preto no branco, vamos embora. Mas dificilmente eu largo o pé, que eu sou curioso, eu gosto Diante de tudo isso, né? Todas essas conquistas, trabalhos, você tem próximos projetos aí futuramente? Já tá pensando em alguma coisa nova? No final de 2025, eu rodei com algumas palestras, né? Alguns eventos próprios, tanto para dono de restaurante, quanto para outros empreendedores. Para esse ano que vai entrar, eu tenho alguns projetos que até meio... não posso expor muito, né? Mas porque envolve mais pessoas e ainda tá formulando e tal. Mas perante a restaurante, a gente tem um projeto que a gente tem um viés que eu sou... Um dos meus pilares é pegar o restaurante que já está funcionando e abrir o olho do cara nos pontos que ele pode melhorar a operação. Legal. Então, assim, hoje tem coisas que o cara ele só não tá tendo contato com demais restaurantes para entender onde ele tá imerso, né? E o ponto o dono de restaurante, muitos donos de restaurante ainda tem a cabeça um pouco atrasada referente a como o cliente tá se comportando hoje. Então, assim, a gente sabe que para trazer um cliente novo é 5 vezes mais caro do que para manter o que você já tem. Isso daí, preto no branco, a gente já sabe. Só que hoje a recompra tá muito maior do que era antes. Às vezes, antigamente, a família ia na pizzaria uma vez por mês. Exato. Comia pizza uma vez no mês. Hoje, dependendo, é uma vez por semana. Exatamente. É todo domingo, é todo sábado. Né? Só que antes tinha 10 pizzarias legais na cidade. Hoje tem 30, 20. Sim. Tem um cara que nem tem a pizzaria ali. Ele só faz na cozinha e despacha pelo iFome. Exato. A própria questão de restaurante mesmo, né? Antigamente, deixava pra almoçar num dia especial. Hoje em dia, Exato. qualquer momento Todo dia você o cara tá passando almoço. Exato. Então, assim, a janela de oportunidade é muito maior do que era antigamente. E você precisa de muito menos para converter esse cliente, né? Que é o quê? Pô, se você tem um tempo baixo, se você tem um atendimento legal no delivery, se as suas avaliações são boas. Então, assim, essa reeducação do dono de restaurante, sabe? A pandemia acelerou, mas ainda falta muito. Sem dúvida. Esse trabalho é um projeto que eu tenho. Sem dúvida. Trazer essa conscientização pro dono de restaurante, né? Que ele pode aumentar o potencial do negócio dele simplesmente por uma reeducação de como o mercado está funcionando hoje. É muito doido isso, né, cara? E isso é algo que a gente percebe, não ciclos, mas vou dar um exemplo que aconteceu para trás. A gente pegou a onda do Mercado Livre. Em tempo real, eu estava entendendo que o Mercado Livre ele queria ser logística. Ele comprando empresas de logística, a disputa era logística. O iFood é a mesma coisa. Não é só vender, é vender o mais rápido. Eu sou o mais rápido. Sim. Antes, Mercado Livre nadando de braçada. O brinco, né? Que é o inverso. O amarelo é no Marketplace, o amarelo é Mercado Livre e o vermelho é o iFood. Eu sempre falo isso. Só que o concorrente, né, do Mercado Livre, os demais, né? Magazine, Shopee. Quando a Shopee entrou, né? É como se fosse a 99 entrando agora.
Então a 99 é amarela e o iFood é vermelho. Pode crer. Então é a inversão. E a briga de ambos hoje é logística, quem entrega primeiro. Doideira. Se eu ou você ou ele vai vender o produto indiferente, se os 3 produtos são bons, Sim, cara. Hoje em dia tem até o TikTok, eu falo, eu queria saber mais desse mundo pra ganhar dinheiro, porque olha, até TikTok, eu fui aprender a comprar TikTok essa semana que passou aí. então imagina. É um Quem tá mundo disputando doido, com o cara. Mercado Livre é uma rede social. É, É, E mas aí? Exato. Então, Basicamente. assim, no resumo da obra, a mesma coisa que eu acompanhei no marketplace acontecendo, que tinha um dominando, vem chegando o outro, será que vai ser bom, não vai? Tá acontecendo hoje no fast food. sim. Se o dono de restaurante não se adaptar, vai ser os mesmos que morreram no marketplace lá atrás. Sim. Não acompanhou o andar, algumas pessoas ficaram colossais e outros morreram e segue o jogo. Vai ficando preso só num Eu acredito que vai estilo. acontecer a mesma coisa na área do restaurante. Aham. E ainda analisando o ano que a gente tá entrando, que é feriado pra caramba, Muito. feriado pra caramba, Feriado prolongado. Copa e eleição, e aí? E reforma tributária. Exato. Então, se o dono de restaurante não amarrar bem as calças e se organizar, estudar, tem muita chance dele estar na linha de corte. Aí eu vi recentemente o cara fazendo um vídeo que se você não foi convocado para jogar na Copa, se você não vai se eleger, esquece isso, foca no seu. É, né? É Isso aí, Entendeu? cara. E vai embora. Então esse é um conselho que eu tenho pro dono de restaurante, Que da hora. de qualquer área que seja, né? Até mesmo do marketing, do marketing, do empreendedorismo, isso serve para todo mundo. É um ano desafiador. E no geral, pra quem quer empreender, qual o conselho que você daria? Entra na piscina. o perfil, um grande perfil do empreendedor é assim, pô, eu trabalhava numa empresa de gesso e, pô, saí tudo, aprendi tudo. E saiu, recebi um acerto, falei, cara, vou fazer o meu aqui. Tem esse perfil, né? Só que empreendedorismo ou lidar com dinheiro não se ensina na escola e pouquíssimos brasileiros aprendem em casa. Exato. É isso mesmo. Entendeu? Então é como se você tivesse só você e a piscina. E aí, você vai aprender a nadar do lado de fora ou dentro? Tem riscos de afogar, alguma coisa do tipo, Sim. mas também tem caminhos de você não entrar já mergulhando, vai pela beiradinha. Exato. Então, assim, o ruim hoje tem muita informação. Então o cara consegue ver vários vídeos de graça no YouTube. Tem muita informação de graça. Pro cara não entrar na piscina de cabeça. Só que, infelizmente, a educação no Brasil não é... Uhum. Então, assim, eu falo com propriedade que eu estudei nas piores escolas que tinha na minha cidade. não pude ter uma boa educação, mas fui sangue no olho e vou embora. Então, o conselho que eu tenho pro empreendedor é pula na piscina. Então, tenta pular na piscina com o máximo de conteúdo possível, com o máximo de conhecimento possível. E vai como se não houvesse amanhã. Por quê? Infelizmente, no meu ver, um bom empreendedor salva 10, 20, 30 famílias com empregos. Exato. Agora, dependendo do negócio que você tá no não vou, quem tem estômago, o cara sabe. Fala assim, cara, eu aguento a bronca, vambora. Uhum. Sabe? Se o cara tá incomodado no fundo, se o cara não tá dormindo direito, se o cara não vou. Sim. Eu sei que muitas vezes o cara tem família, mulher, e ele não pode arriscar tanto por conta de tudo que ele tem por trás dele, né? Em responsabilidade. Mas, se tudo der errado, você vai continuar aí onde você tá. Exato. É. Exatamente. Entendeu? Então, infelizmente, esse é o nosso cenário no Brasil. Empreender no Brasil é um grande desafio. Só que Um desafio. é a válvula de escape. Você tá aberto aí a mentorias, a negócios? Como que tá atualmente? Passa suas redes Passa sociais as redes também. sociais aí. Will Kennedy, WYLL. A maioria, eu brinco que eu cobro pelo meu tempo. O conteúdo, graças a Deus, foi uma graça. Né? Eu falo, pô, tive vários momentos em que eu tive essa oportunidade. Então, o conhecimento é de graça. Então, nas minhas redes sociais, eu solto vários conteúdos de graça. Show. Agora, se você quer aprofundar, é que você vai Aí é. tomar o meu tempo. Então, eu tô deixando de dedicar outra coisa Exato. pra ti. É isso aí. Então, isso eu cobro. Perfeito. Então, eu sou estrategista de marketing, eu vendo projetos, só que eu vendo projetos em que eu vejo dar pé pra mim. Então, a maioria dos meus projetos é voltado onde eu tenho um dedo, onde eu já fiz, onde eu já passei, Legal. entendeu? O cara
Se ele chegar com alguma coisa que é muito nada a ver comigo, eu vou estudar, eu vou afim e falar, cara, eu consigo te ajudar aqui, mas não tem como te cobrar com isso, eu não vou perder meu tempo. Sinceridade, né? É. Então vamos embora. Então, o Kennedy, WYLL. Tá passando aí na tela pro pessoal. Já põe aí Segue lá. o QR Code. E pra você que tá pensando em empreender, cara, tem muito conteúdo de graça. Muito conteúdo de graça, de todos os aspectos, todos. Estuda, mas o negócio só funciona dentro da piscina. Perfeito. Perfeito. A gente gostaria de agradecer você por disponibilizar o agradeço seu pelo espaço. tempo, né? Seu tempo tão precioso, né? Precioso, Muita gente procura, né? Paga pra ele estar Pô, lá. mas é sério, é uma alegria a gente Muito bacana. te conhecer, né? Exato. E Provar essa delícia do Italy House, cara, sensacional. tem É uma aula de delícia. graça aqui. E, pô, exato. É uma coisa que chama muita atenção, principalmente pelo sonho, né? Todo mundo sonha em trabalhar dessa maneira. Sim. Né? Mas muita gente, às vezes, acaba ou tendo medo, igual você falou, ou não tendo a oportunidade e a coragem de ir pra cima. É isso aí. Muito bacana ter você aqui Eu que agradeço pelo explicar pra espaço, gente. né? Tá aqui conhecendo vocês. Bacana. Daqui pra frente a gente vai Ô, se organizando. É o início, hein? certeza. É o início. Em outra oportunidade aí a gente se encontrar novamente. Com Agradeço certeza. pelo espaço. A porta tá E aberta pra obrigado. você. Valeu. Antes da gente encerrar o episódio, pessoal, fica aqui novamente nosso agradecimento à senhorita Delícia, né, por estar com o LPcast. Perfeitamente. Se durante o programa bateu uma vontade aí de comer alguma coisa diferente, já sabe onde encontrar. Rua Guilherme Marconi, número 108, no centro de Laranjal Paulista. Atendimento de terça-feira a domingo, das 18 à meia-noite. É isso aí. Ó. Se você quer uma porção igual a essa, mas também tem outros lanches, tem aquele que você gosta, que eu O sempre falo. Explosão, maravilhoso. Explosão. Qualquer hora a gente vai trazer aqui. Vamos trazer a explosão. Se você quer pedir o delivery, ele atende Laranjal Paulista, Jumirim e o Distrito de Maristela pelo WhatsApp que tá passando na tela, ó. 15 998 53 3955. Segue também no Instagram, @SRTADelícia_. Então, obrigado pela parceria em mais um episódio aqui do LPcast. Abraço pra Stephanie. Muito obrigado a todos. Você que gostou, que não gostou também, se inscreva no canal, É ativa isso o aí, sininho. cara. Se não deixa gostou, o manda like. pro inimigo. Isso, manda pro inimigo se não compartilha, gostou. ajuda a gente aí. Compartilha, comenta que estão precisando. Por favor, me ajuda. É isso aí, valeu, pessoal. Muito obrigado. E quarta-feira que vem estamos de volta às 8 da noite. Valeu, Will. Obrigado, Obrigadão, Will. cara. Valeu, Will. Tudo de bom aí. Tamo junto. E obrigado, cara. Italy House aí. Vamos comer, vamos Valeu, comer. Italy Sucesso House. pra você aí. Daqui a pouco eu vou experimentar em off aqui. Sucesso Vamos. pra você, viu? Eu já tô aqui na É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.